As perguntas nós deixaremos para o final, ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, anotem e ao final nós estaremos fazendo essa pergunta para quem apresentar os seus trabalhos, ok? Se tiverem dúvidas, também podem colocar no chat que a gente vai estar lendo e respondendo, ok? Mais algum apresentador chegou agora? Nesse caso, vou pedir ao Éder que, por favor, né, se puder, já inicie a sua apresentação. Tentar fazer o teste aqui. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Perdão. Eu trago para vocês, me apresentando novamente, sou Éder, eu sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso, e trago aí algo que eu tenho pesquisado ao longo do tempo, juntamente nas pesquisas e também na escola mesmo, com os alunos do ensino médio, é desenvolver a cultura da convergência. A gente está vivendo agora no momento das mídias sociais, né? É um relevante aumento e de propagação de difusão de informações que nós temos aí, e eu trago para vocês a cultura da convergência como ferramenta de ensino-aprendizagem. Até como relato de experiência como professor do ensino médio, desenvolvi ao longo de 2 anos trabalhar com a questão das mídias no tocante da leitura dentro de sala de aula. No sentido, o que? A gente tem aí um manifesto de influenciadores, que são os booktubers que a gente tem visto aí, e eu trago aí dentro desse artigo que eu apresento um canal chamado Ler Antes de Morrer. Não sei se todos já conhecem ou conhecem, que é de uma jornalista e também uma advogada de São Paulo, Elisa Lubrano, onde que ela fala sobre resenhas, periódicos de alguns livros, tanto os livros contemporâneos da nossa literatura brasileira e também da literatura mundial. E nesse canal ela tem desenvolvido, propagado aí informações que traz aí para nós, leitores, até para quem não é leitor assíduo, a questão do conhecimento da literatura em si. E ela traz aí dentro desse enfoque, dentro do YouTube, hoje ela tem mais ou menos cerca de 600 mil seguidores dentro do YouTube e mais ou menos aí a cerca de 700 mil seguidores no Instagram. E também no Twitter ela tem aí uma somativa de 950 mil seguidores também dentro do Twitter. O que eu quero dizer sobre a convergência? A convergência, a gente lembramos de um grande estudioso, o Henry Jenkins, que ele fala sobre as mídias, né? Que as mídias elas acabam se convergendo. E no que eu trago, no sentido do que é a propagação do desenvolvimento da leitura, é que essas mídias têm se desenvolvido ao longo do tempo, em especial os booktubers, no desenvolvimento de levar ao leitor como que é um livro, o que se baseia esse livro, o que fala sobre determinada obra, determinada história. Então, para quem tiver interesse em conhecer, eu acho que todo mundo já conhece, ou tem seguido aí nas redes sociais, vários influenciadores que falam sobre grandes obras literárias aí. O objetivo geral, no sentido do artigo, é a questão da visão dos canais literários, né, que permite novos leitores, a fusão de novos leitores, escritores também, que sejam visualizados, onde que eles ocupam cada vez mais o espaço do imaginário e participam de uma nova geração de formas literárias. Então é necessário refletir sobre os meandros e interesses envolvidos nessas plataformas virtuais e a qualidade da crítica relacionada.
Então, que eu volto a falar de novo, não sou um grande defensor desses booktubers, mas é como eu já trabalhei, desenvolvi dentro de sala de aula com alunos do ensino médio, a questão no foco mesmo da disciplina de literatura, teve grande, assim, sucesso então, nas turmas que eu desenvolvi a questão de assimilar as mídias sociais para dentro dos livros que a gente tem trabalhado no decorrer da disciplina de literatura dentro de sala de aula, como ferramenta de ensino-aprendizagem. A problematização, no sentido aí que eu trago, como as análises e resenhas de obras literárias realizadas ao longe das salas de aula, no meio digital, através do repositório digital YouTube, pode auxiliar para despertar os interesses dos alunos para a leitura, levando em consideração que os indivíduos passam grande parte do tempo conectados em computadores ou dispositivos móveis. O que acontece é o seguinte, hoje tem uma pesquisa aí, até mesmo do Instituto Nacional de Literatura também brasileira, coloca aí que cerca de 2,% hoje que nós temos aí de leitores, né, de pessoas que na verdade leiam. Quando eu falo de leitura mesmo, leiam em média 4, 5 livros ao mês. E do despertar das mídias sociais para dentro disso, muitas vezes acaba tirando o interesse da leitura, né, em especial dos nossos alunos, e também quem não são alunos, até mesmo quem está na faculdade ou na academia, é a questão do desinteresse da leitura. E com essa propagação das mídias sociais, em especial o YouTube, que é a grande salvaguarda que faz aí as referências de livros, de obras que a gente tanto conhece, de grandes consagrados escritores, faz com que a gente aprenda um pouco e tenha a questão da sensibilidade de conhecer um pouquinho sobre a obra de cada escritor e de novos escritores também. A justificativa, no entanto, é descrever algumas vantagens do YouTube, que pode justificar o seu uso como ferramenta de ensino-aprendizado. Hoje a plataforma digital de compartilhamento de vídeos é ágil e flexível, pois pode ser acessado por diversos dispositivos, como celular. Essa facilidade diminui a distância entre a rede e o usuário, que pode tê-la em qualquer hora e lugar e alcance de suas mãos. Então, quando eu falo do YouTube aí, eu lembro que a gente tem assim, um paralelo de grandes de possibilidades dentro dessa plataforma. Ali a gente pode ter a questão de vídeos de tutoriais, de aprendizagem, de professores, vídeos que acabam capacitando até para outras coisas, até para outras disciplinas, e a gente tem aí também esses propagadores de informações de obras literárias que muitas vezes a gente não desconhece sobre determinado livro, determinada fonte, ou muitas vezes a gente não reconhece que aquele filme foi transformado, vindo de uma obra literária, ou de uma série que, na verdade, foi desencadeada por um livro, e muitas vezes isso traz para nós uma grande afeição e também um grande alicerce para a questão de novas de leituras, de novos conhecimentos em si, né? O referencial teórico, eu trouxe aí dois grandes referenciais teóricos que falam sobre a questão das mídias, né, do complexo midiático que a gente vive hoje, dentro das Licença, Éder, só um momento. Só para você colocar e ampliar os seus slides, porque não está passando, eu achei que fosse para mim, o rapaz também, tem mais alguém dizendo que não está passando, aí eu não sei se você está passando, aí se travou aqui, os slides. Estou passando aqui. Mas aqui não está, não sei para os demais participantes como é que está a tela deles. No meu também está parado. E agora? Ó, veja, não, tenta sair, tirar a sua apresentação e colocar novamente. Aí você continua a partir do referencial teórico. Agora está. Sim. Agora está passando. Aí você só dá um F5 só para ampliar ele. Ok. Por favor. E agora? Está ok. Só não ampliou, né? Continua menor, continua pequeno, não ampliou, não. Tá aparecendo o slide do referencial e os outros no canto. Estranho, porque aqui para mim está aparecendo ampliado. Vou tentar mais uma vez. Com a tela minimizada, vocês conseguem ver ou não? Não, porque tem bastante texto.
Opa, agora tu saíste, eu acho. Sim, só um pouquinho. Voltei novamente. Tá, mas ele não está ampliado. Quem sabe tu clica ali embaixo em apresentação de slides, de repente amplia. Estou com a apresentação de slides aqui também. Com a tela minimizada também está com falhas, né? A gente consegue ver o slide em si, e à medida que tu for falando, a gente consegue entender o que tu tá dizendo. De repente, deixa assim mesmo. É que antes estava parada estava parado no primeiro slide, na capa do trabalho. Uhum. E agora no referencial teórico está aparecendo para vocês? Sim, sim, sim. Ah, então tá já. Posso dar continuidade, pessoal? Pode, obrigada. Nada. Então, como referencial teórico, trouxe aí dois grandes nomes, dois grandes sabedores, para quem aí de fonte de pesquisa conhece muito bem sobre a questão das mídias. Eu trouxe o Asman e também trouxe o Moran, que são dois pensadores e estudiosos que falam sobre a questão dos meios midiáticos e os seus complexos dentro da sabercultura, né? A gente não pode deixar de falar da sabercultura, que também é um exemplo de propagação de outras mídias que vão se convergir e também vão se falar entre si. E aí, não vou trazer toda a leitura, mas ali eu trago ali para vocês o primeiro pensamento, que é o seguinte: há muito que se estuda a educação através de métodos comportamentais. Nesse método, os professores são os únicos detentores do conhecimento. E pelo que são responsáveis pela difusão de conhecimentos aos alunos, trata-se apenas de aprender e não ensinar conteúdo. A proposta de hoje está desatualizada. Como todos sabemos, na contemporaneidade, os alunos não são mais sujeitos passivos dessa relação, mas buscam conhecimento por si próprios, enquanto os professores atuam como mentores ativos, incitadores de novas pesquisas e motivações de aprendizagem. Personagem. E de proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver suas habilidades e conhecimentos de forma mais independente. A gente vai lembrar um pouco isso, o que nós temos aí, Paulo Freire, que fala sobre a questão do aluno, né? Então, muitas vezes, o aluno sempre foi colocado sempre o passivo de receber as informações, e a gente coloca ele como mentor e ilustrador e desenvolvedor desse potencial da questão da própria leitura e da sua própria referência no sentido de propagar o conhecimento maior sobre qualquer obra literária que vem a ser trabalhada dentro da sala de aula. E que depois Moran traz para nós a questão do uso da internet. O porquê o uso da internet é tão facilitador. A gente está vivendo aí num momento de pandemia, que muitas vezes veio a questão do ensino remoto, do ensino híbrido, e também veio aí muitas vezes muitos professores, em especial de língua portuguesa, usar essas ferramentas para dentro do seu conhecimento, até dos seus métodos de aprendizagem, né? Aí ele coloca o seguinte: a aprendizagem cria um novo espaço de desenvolvimento docente, no qual a avaliação e experiência pessoal se alia à disseminação de informações e conhecimento, alterando a relação do professor e aluno. Acredita-se que o ensino-aprendizagem de hoje requer mais tempo e espaço, flexibilidade individual e grupal, menos conteúdos fixos e processos de pesquisa de comunicação mais abertos. É levar esse aluno, quando eu falo em questão do processo de ensino-aprendizagem, quando eu falo ali sobre a questão da sabercultura, é trazer esse aluno um curioso, é trazer esse aluno para que ele conheça mais sobre determinado assunto, referencial. Ah, não que aquela literatura que a gente vai trabalhar sobre Dom Casmurro, que só vai trabalhar o sentido lá do Brasil, século XVI, século XVII. É trabalhar ali toda aquela questão das referências, do contexto histórico que se passou naquele período, daquela obra que foi trabalhada, quando Machado de Assis escreveu, aquele pensamento que Machado de Assis estava querendo colocar naquela época. Então, é trazer para que essas mídias sejam tocantes a esse aluno, que ele faça dela um braço de pesquisa de conhecimento maior para dentro daquilo que ele queira buscar e ter de conhecimento a mais. A metodologia de pesquisa é que nem eu falei para vocês aí, eu lembrei muito sobre quem não conhece, quem é professor, todos aqui são professores de língua portuguesa e conhecedores muito da literatura, conhece esse canal Leia Antes de Morrer.
Quem não conhece, procura conhecer um pouco sobre ele, o que ele é desenvolvido, como que essa Isabela desenvolve, essa jornalista que eu falei desde o início, ela desenvolve esse meio de proporcionar a literatura como meio dentro das mídias sociais. Ali ela vai trabalhar resenhas, ela vai trabalhar discursos, ali ela vai trabalhar as referências de contextos atuais, contextos passados, de comportamento. Ali ela vai falar desde literatura tanto hispânica, tanto literatura brasileira, tanto literatura ibero, tanto literatura mundial. Ali ela vai trazer um advento de várias referências que são trazidas para o campo do YouTube e das outras mídias sociais que ela levanta ali no seu conhecimento. A observação dos conteúdos dos vídeos postados no canal do YouTube Ler Antes de Morrer, que eu falei, né, que traz resenhas, análises, críticas e comentários variados sobre clássicos da literatura e também de obras contemporâneas, analisando todas as ações do canal para o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Éder, restam 5 minutos. Obrigado, professora. Imagina. Então, aí eu trago para vocês a apresentação e discussão dos resultados, né, bem simplório, vou trazer para vocês aí. Para comprovar a significância da plataforma, temos os comentários impostos pelas palavras ajuda, suporte, organizados, aquelas palavras-chave que, para quem conhece um pouco sobre a questão de mídia, conhece, trabalha, executa isso no dia a dia, ali foram grandes sentidos que ela trouxe de palavras-chave, a questão de ajuda, suporte, organização, simplicidade, impacto positivo, entre outras. As palavras passam confianças, elogios e gratidão pelo trabalho realizado no canal. Então, o comportamento proporciona um saldo positivo, trazendo credibilidade ao canal e incentivando a jornalista, que eu falei, né, Isabela, como booktuber e continuar o seu trabalho e aprimorando cada vez mais. Então, a discussão que eu trago aí, o resultado que eu trago aí é que, como professor, né, até como professor de língua portuguesa, em especial de literatura, eu desenvolvi isso com meus alunos em sala de aula. Eu lembro de quando eu trabalhei a Agatha Christie, acho que todo mundo conhece, trabalhei 2 livros tão consagrados e foram passados para o cinema e estão sendo redigidos de novo para o cinema novamente, que é O Expresso do Oriente e também A Morte do Rio Nilo. Ali eu trabalhei com esse aluno a questão de instigar a ele a questão do conhecimento sobre o que se passou naquele tempo, quem que era o mentor daquilo, quem que era o assassino, quem que eram os personagens, qual era o clímax da história. Então, ali fez com que eu trabalhasse com esse aluno várias vertentes, e trabalhando até outro contexto de interdisciplina, dentro de filosofia, sociologia, geografia, no qual trabalhei com professores também, juntamente com a disciplina de literatura em sala de aula, com a ajuda desse canal Ler Antes de Morrer. As considerações finais que eu trago aqui: o estudo mostrou que as redes sociais são espaços virtuais. Quem saber usar vai ver o grande suporte que ele pode trazer para nós professores, e até trazendo para uma linhagem de novos leitores e propriamente novos escritores. O compartilhamento de informações e conhecimento e constituintes de espaço de ensino-aprendizagem. Desse modo, os sites de redes sociais com evidência para o canal Ler Antes de Morrer do YouTube, quando aliado a outra metodologia de ensino, torna-se um ambiente rico, instigante, para o desenvolvimento do saber e de inovação nas práticas pedagógicas. E a função das redes sociais na educação, ela pode possibilitar ao professor diversos recursos, e tanto para esse aluno também, um meio que ele se aprenda, um meio que ele se possa ter conhecimento, desde postagem de vídeos, hipertextos, áudios, fóruns, e troca de mensagens, assíncronas, e entre os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É nesse sentido que a gente trabalha também a questão da metodologias ativas. Acho que todo mundo trabalha ou já executou a questão de trabalhar com essas metodologias diferenciadas e também trazendo com outros recursos, tanto em literatura como em língua portuguesa, fazendo um alicerce de uma para a outra. Então, o que eu coloco para vocês é que nesse artigo que eu desenvolvi, e também como fonte de pesquisa também dentro do mestrado, que as metodologias ativas corroboradas com as mídias sociais pode trazer grande sucesso no processo de ensino-aprendizagem dentro de sala de aula para nós professores e para nossos alunos em público geral. É só isso, professor, eu agradeço. Muito bem, obrigada por sua apresentação. Ela nos traz contribuições importantíssimas. E eu gostaria de saber se os demais alunos já estão presentes. Caso contrário, nós podemos iniciar
algumas discussões aqui. Giuliane está presente? Fernando? Vanessa e José? No momento nós não temos, então, resposta dos demais, então nós podemos abrir esse momento para comentar um pouquinho, se tiverem dúvidas sobre a bela apresentação do Éder, sintam-se à vontade. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, Thaís. Oi. Então, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, na verdade, sobre a pesquisa do Éder, sobre se quando ele fez a pesquisa, que ele trabalhou com a turma, se ele fez alguma avaliação diagnóstica para entender qual era o perfil de leitor desses alunos, e o que foi, se ele fez, né, o que foi que ele constatou, assim, em relação ao perfil deles. Ótimo, boa pergunta. Éder, por favor, pode responder para nós? Então, Romário, aqui em Cuiabá eu trabalhei grande tempo com ensino privado, né, língua portuguesa e literatura. Eu sempre fui mais ávido na questão da disciplina de literatura, e aí eu trabalhei com dois públicos, para você ter uma ideia, dois públicos diferenciados, um público privado e um público, né, então aí tivemos grande diferenciação. E trabalhando dentro do mestrado, eu fui procurar saber qual que era o tipo de leitura, qual que era a instigação desse aluno, no sentido de conhecer sobre obras, conhecer sobre o que tipo de ser HQ que ele gostava de ler, ou jornais, ou revistas, ou até mesmo livros digitais, para ter conhecimento sobre isso. Lógico que ficou paralelo, na verdade, essa pesquisa que eu fiz, porque tanto na rede pública e tanto na rede privada, não teve um contraponto. Em questão, na verdade, que muitos ali liam, na verdade, não eram clássicos, eram livros que, na verdade, a gente chama de livros mais atuais, livros mais com mensagens mais do cotidiano deles, né, desse jovem novo, dessa geração que a gente conhece como geração nova, né, e ali eles não tinham conhecimento sobre outros livros que, na verdade, foram obras consagradas. Por exemplo, quando eu trabalhei Mary Shelley, trabalhei com Frankenstein, fui trabalhar várias referências, quem que era Mary Shelley, e o que ela trazia dentro desse Frankenstein, o que ela queria dizer com esse monstro, porque todo mundo só conhecia pelo desenho, eu conhecia também também por séries e tal. Aí quando eu fui desmembrar esse livro dentro de sala de aula, trabalhar tanto na rede pública, tanto na rede privada, eles foram conhecer um pouco, que na verdade foram conhecer um pouco mais sobre a escritora, o que ela queria dizer com isso, qual que era o motivo dela ter conhecimento disso, para você ter uma ideia. Quando eu trabalhei literatura mais inglesa dentro de sala de aula, ali eles foram conhecer quem que era Mary Shelley, o que ela tinha, quem que era essa mulher, se ela era uma frente do seu tempo, que lutou, brigou até com o seu próprio esposo, foi à frente na época, na velha Inglaterra, de lutar sobre situações do cotidiano que mulher jamais poderia ler, que mulher jamais poderia ser uma escritora, e mulher jamais poderia falar sobre livros ou qualquer outra referência que fosse dita naquela época. Então, quando eu trabalhei sobre ela, trabalhar um pouquinho sobre a vida dela, e depois trabalhar o que era essa obra que ela não se tornou conhecida, só se tornou conhecida depois de 80 anos, né? Depois de 80 anos que ela ficou conhecida, a obra dela, que na verdade a obra dela foi assinada pelo próprio esposo na época, que ele ganhou mais
mais ansejo pelas pessoas na época do que ela, que era uma figura de mulher que tinha escrito esse livro. E depois que eu trabalhei a obra, depois de difundir, conhecer um pouquinho mais o que ela queria dizer com isso, e depois eu foram assistir um filme, depois assistiram a próprio filme que tem, hoje, se não me engano, acho que tem na plataforma da Netflix, tem um pouco sobre a história dela, quem que era ela. E depois eu fui trabalhar a questão da escrita, trabalhar a questão do que ela queria dizer com tais palavras, a dificuldade de entender aquela palavra que era mais filosófica, antropológica, que ali eu trabalhava outras vertentes mais diferenciadas, não dentro de um contexto mesmo só de uma língua, mas ela tinha difusão de outros contextos. Então, quando eu trabalhei isso com os dois públicos, tanto o privado, tanto o público, foi um susto porque ninguém conhecia. Todo mundo sabia de Frankenstein, mas não conhecia a obra, não sabia quem que era a Mary Shelley, não sabia quem que ela escreveu, por que ela passou por isso, o que ela queria dizer com isso. Então foi um grande sucesso nesse sentido. Aí depois ainda fui trabalhar, não que eu nunca deixei de gostar de literatura brasileira, mas sempre fui apaixonado por literatura inglesa, literatura mais expansiva, fui trabalhar um pouquinho sobre Dom Casmurro, fui trabalhar sobre outras diferenças do que ele queria dizer com a história, depois passei de Dom Casmurro, fui trabalhar Capitães de Areia, aí depois de Capitães de Areia fui trabalhar outras obras um pouco mais à frente, fui trabalhar até Rubem Alves, o que Rubem Alves queria dizer com tais referências educacionais, mais família. Então, aí, com esse ensejo dentro das mídias e com esse ensejo de trabalhar diferentes literaturas, diferentes tipos, eu digo para você que teve um grande sucesso e hoje eu não trabalho mais no privado, trabalho só no público, e eu vejo que eu plantei uma semente na escola privada que eu desenvolvi lá, e eu vejo que hoje os alunos estão mais aguçados, não ler só esses livros mais modais, que a gente pode dizer, como dizer, livros mais tão recentes, vamos colocar a Culpa das Estrelas, que são livros mais atuais, de diferentes escritores atuais. Então, quando eu mostrei para eles um paralelo de outros livros, de outras obras que tinham amplos contextos para se trabalhar até mesmo com outras disciplinas em sala de aula, teve um grande sucesso nesse sentido aí. Certo, muito obrigada por responder essa pergunta. E eu também tenho uma dúvida, ouvindo o seu trabalho, conhecendo um pouquinho mais. Eu fiquei curiosa, fui em busca desse canal no YouTube, achei muito interessante. Inclusive, como professora da Rede Pública de Santa Catarina, eu pretendo utilizá-lo também nas minhas aulas. E eu gostaria de saber um pouquinho de você, Éder. Como é que foi esse seu trabalho? Você usou uma sequência didática? Como foi utilizar as redes sociais dentro da sala de aula? Você poderia contar para nós um pouquinho mais sobre isso? Então, professora, quando eu comecei a trabalhar mesmo, desenvolver isso no processo de pesquisa na academia, eu fui desenvolver, primeiro eu queria ter, o que a gente está falando no momento é sobre bandeiras, né? E a gente está falando aí sobre várias diferenças, a gente está, cenários políticos, situações de empoderamento, situações de falar sobre determinado gueto, determinado grupo. Então eu fui ter a curiosidade de saber qual era o tipo de livros, de obras que esses alunos gostariam de conhecer mais, de saber isso mais, né? Eu te digo para você que não adianta, sempre coloca, você como professora, você sabe muito bem disso, até outros professores que eu conheço, que são colegas que estão aqui na sala, sabem muito bem que sempre é a culpa do professor de língua portuguesa, professor de línguas. Então, nesse sentido, quando foi trabalhar esse projeto em loco, em pesquisa, eu busquei brigar com a direção da escola e falei o seguinte: a gente precisa trabalhar um projeto de interdisciplina. A gente tem que envolver a filosofia, a gente tem que envolver o professor de geografia, a gente tem que jogar a culpa no professor de história, porque eles também são inseridos nesse contexto, para trazer um leque de informações. Quando eu fui trabalhar isso, numa escola que eu trabalhei, que era pedagogia interacionista, nós começamos a desenvolver no sentido seguinte: o professor de filosofia, ele ia abarcar no sentido, isso foi dentro do projeto de pesquisa que eu fiz dentro do mestrado, o professor de filosofia, ele vai ficar culpado, vamos colocar aí o Expresso do Oriente, para quem assistiu o filme, para quem leu o livro, é impressionante. A Agatha Christie é formidável, tanto que estão resgatando muitas coisas dela nos dias atuais.
Quando eu trabalhei Expresso do Oriente, eu coloquei assim, professor de história. A gente tem um mapa do Expresso do Oriente, que é, uma ferrovia, que ela vai dentro da Inglaterra até Dubai e depois vai passar para outros até a Síria, né? E daí eu pedi para esse professor o seguinte: então você vai trazer com esse aluno, você vai trabalhar lá numa referência sobre história, não sei, vamos lá trabalhar dos ingleses ou diferentes tipos de povos. Você vai tentar trabalhar essa linha ferroviária que na verdade existiu, na verdade, a Agatha Christie colocou isso mesmo, e ela existiu, ela é existente até no período de ouro da França, que ela foi existente, depois ela não existiu mais. E eu pedi para esse professor de história desenvolver isso com o aluno, trabalhar esse aspecto histórico dentro dessa ferrovia, o que ela trazia para esse povo, o que essa população, o que eles tinham de conseguir com essa ferrovia nesse retrato contextualizado dentro da história. Depois eu fui trabalhar com a professora de filosofia, porque a Agatha Christie ela trabalha muitas linhas filosóficas, muitas linhas sistematizadas. Eu pedi para o professor de filosofia trabalhar sobre o sentido de existência, né? Trabalhar a questão do superego, egocentrismo, porque ali nós tínhamos o capitão Poirot, né, que foi o grande investigador do assassinato desse trem. Então eu pedi para ele para o professor de filosofia desenvolver sobre a questão do egocentrismo. Quem que era esse capitão, o que ele era, que ele era mentor, por que ele tinha tanto afago, tanto desejo, tanto gosto pelo que ele fazia, e ele se achava um narcisista até então. Então eu pedi para o professor de filosofia trabalhar esse sentido também. Então o sentido assim, fui trabalhando com diferentes professores. Nessa escola que eu trabalhei por 4 anos, eu trabalhei a questão dessa projeção da interdisciplina dentro da literatura, dentro do projeto de pesquisa que eu desenvolvi. Foi grandioso, tem até fotos, ilustrações também. A escola continua com a execução desse projeto. Hoje eu trago esse projeto para dentro do Instituto Federal daqui de Mato Grosso e trabalhando também nesse sentido também de trazer novos resgates, né? Então, assim, foi de grande valia. O projeto aconteceu, o projeto foi idealizado por todos os professores. Para você ter uma ideia, na escola privada, eu coloquei cada semestre, por obrigação mesmo, de fazer que esse aluno lesse pelo menos de 3 a 4 livros. E aconteceu. Assim, até de Moby Dick, para você ter uma ideia, foi lido, até Jane Austen, Orgulho e Preconceito, foi lido, mas claro que a gente não vai deixar também de trazer a literatura brasileira, como o 15, de Raquel de Queiroz, trazer também, abarcar sobre o contexto, o que era o 15, o que queria dizer. Então, assim, foi de grande valia, de grande valorosa ideia, tanto foi um grande sucesso depois também em provas do Enem, de outras provas de outros vestibulares, porque os alunos tiveram conhecimento, tiveram resgate cultural, tiveram questão de conhecimento de leitura, interpretações também. Então, assim, foi grandioso e eu sinto assim, que eu joguei uma semente na escola privada e eu estou tentando semear um pouco mais dentro da escola pública hoje aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Muito obrigada por responder a pergunta e parabéns pelo trabalho que você desenvolveu, porque ele cumpre muito bem o que a BNCC diz. Quando você trabalha com a questão das redes sociais, você trabalha principalmente a competência 5, que fala da cultura digital e que hoje nós estamos inseridos nela e tivemos que nos inserir com mais força no ano passado e nesse ano por conta da pandemia. Então, todo o seu trabalho que já vinha sendo feito até então foi fundamental para que nós pudéssemos estar nesse momento um pouquinho mais preparados, apesar de que ninguém esperava isso e foi difícil para todo mundo. Então, parabéns, seus alunos são privilegiados em tê-lo, né? E acredito que o seu trabalho ainda vai render muitos frutos. Parabéns. Obrigado, professora. Mais alguém tem alguma questão? Alguém mais tem alguma consideração, alguma outra experiência que gostaria de compartilhar conosco?
Nesse caso, eu faço uma última chamada aos demais alunos, se eles estão presentes. Giuliane, Fernando, Vanessa e José. Se alguém estiver presente, por favor, se manifeste. Pelo visto, então, não teremos mais apresentações por hoje. Agradeço ao Éder por sua belíssima apresentação. Agradeço a todos que estiveram aqui, participaram e colaboraram com este evento. Desejo a todos uma ótima tarde e até a próxima oportunidade.